Olá! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o melhor horário que você escolheu para vir tomar esse cafezinho comigo. Já pegou seu café? Então vamos continuar aqui, vamos finalizar o nosso capítulo 9, vamos entrar no capítulo 10 e enquanto eu abro meu livro, vou pedindo para você já curtir, compartilhar esse conteúdo e deixar suas dúvidas, seus comentários. Vamos juntos levar informação de cura para mais pessoas. Nós continuamos aqui então a leitura do capítulo 9. Ontem nós conhecemos algumas histórias de pessoas que escolheram o caminho da morte e quanto a isso a gente não pode fazer nada, a gente não pode interferir no livre-arbítrio. Vamos continuar hoje com mais uma história? Sentença de morte. Então essa é a história de uma cliente da Havaiana de longa data que desenvolveu um câncer de cólon. E ela foi para o médico e o médico deu um prazo de vida para ela de 2 semanas, né? Deu uma sentença de morte. A Havaiana intuitivamente numa consulta fez uma leitura e percebeu que não tinha vestígio de câncer de cólon. Então essa senhora foi ao médico e o médico percebeu, fez exames e viu que também não havia vestígio. Mas ao invés de ser animador, ele antecipou uma sentença de morte, dizendo a ela que não é porque o exame não tinha detectado que realmente ela não tinha aquele câncer. Bom, depois dessa cura, a Havaiana diz que essa senhora começou a cuidar de uma criança de 7 meses de idade, que era filha da filha dela. E ela estava muito fraca, devastada pelo câncer, né, em processo de recuperação, tinha se curado, mas ela ainda estava muito fraca, tinha só 35 quilos, mas ela tinha força para carregar essa netinha no colo. E aí ela mostra um poema que essa senhora escreveu para ela naquela altura. Espero que você saiba o quanto você é especial para mim. Minha vida era uma novela, mas você me deu esperança. Você estava por perto quando os médicos me botaram para baixo. Você me fez rir quando eu queria chorar. Você me fez perceber que eu não queria morrer. Você ficou ao meu lado desde o início. Eu só quero te agradecer com todo o meu coração. Depois de 1 ano e meio, surgiu uma obstrução no intestino daquela senhora. O médico disse que não importa o que ela tivesse feito, ela não ia sobreviver. Aquele médico realmente estava dando uma sentença de morte. O oncologista sugeriu que ela removesse o restante do cólon para garantir. Bom, já a Havaiana sugeriu àquela senhora que ela procurasse uma segunda opinião de um oncologista respeitável. E aí ela conta que, infelizmente, a senhora permitiu que aquele oncologista removesse o resto do cólon, em vez de apenas limpar a obstrução, que no fim nem era um câncer. Depois da remoção de um cólon saudável, dessa cirurgia inútil, o médico ainda disse que ela não ia resistir, que ela não conseguiria sair do hospital para casa. E a Havaiana diz que lembra dela chorando por telefone, contando à Havaiana que os filhos na verdade queriam que ela morresse e que já tinham até dividido o espólio. E aí ela voltou para casa, mas quando chegou em casa, os filhos não permitiram que qualquer pessoa a visse, nem um curador. A Havaiana ainda tentou ligar, ainda tentou visitá-la, mas os filhos não permitiram. E aí a senhora ali sozinha acabou desistindo da vida e morreu. Um padrão emergente. Estes são alguns exemplos gritantes de como os sistemas de crença são reais e por que eles deveriam ser mudados. Por muito tempo, eu não acreditei que mudanças de crenças eram possíveis, a não ser que você fizesse um trabalho de longa reprogramação em si mesmo. Eu sabia que as crenças poderiam ser mudadas com a hipnose, assim como elas poderiam ser alteradas com objetivos em mente, mas não percebia que poderiam ser mudadas em 30 segundos. Nesse meio tempo, descobri que as doenças físicas eram tão individuais quanto os próprios sofredores. Este foi o padrão que começou a surgir. Então aqui o que ela quer dizer, né, com todo esse estudo, todas essas histórias que ela foi contando, desses milhares de atendimentos que ela fez naquele momento que ela trabalhava lá 14 horas por dia, que a gente contou no começo do capítulo, esses são alguns relatos que mostram pra gente como funciona o sistema de crenças. Ela começou a entender que havia 3 padrões de cura para as doenças físicas. Então, o primeiro é o seguinte: se a causa da doença fosse a exposição a toxinas, o corpo simplesmente necessitava ser limpo e curado, que foi o que aconteceu no câncer dela, da contaminação de mercúrio. Se a causa da doença é alguma coisa causada no sistema de crenças da pessoa, então aquela crença também deve ser limpa e curada. Se a causa da doença é algo genético,
aquilo também precisa ser limpo e curado. Lembra que a gente falou que ela também entendeu que o padrão genético pode ser limpo e curado? E aí ela conclui da seguinte forma: há muitos fatores que causam doenças. Sentimentos causam doenças e doenças causam sentimentos. Eles andam de mãos dadas. Sentimentos, emoções, toxinas, lesões, genes, sistemas de crença genéticos, sistema de crença histórico e sistema de crença de alma são todos os fatores possíveis. A primeira chave para mudar uma pessoa é tomar conhecimento do que está causando o problema. Para saber a causa, você precisa subir e perguntar ao Criador. Você nunca está sozinho quando faz uma cura ou leitura. O Criador está sempre com você. Assim encerramos o capítulo 9 e entramos no capítulo 10. Tá curioso? Olha que legal. Sistema de crenças. E chegamos aqui nesse lugar especial que acho que está todo mundo curioso para saber. Quer conhecer? Bora! Não vou deixar para o outro não. Vamos introduzir agora. Vamos fazer o quanto dá. Então ela começa esse capítulo dizendo que crença. A aceitação por parte da mente de que algo é verdadeiro ou real muitas vezes é sustentada por um sentido emocional ou espiritual de certeza. Ou seja, crença é aquilo tudo que você acredita que é, tudo que você recebeu, tudo que você aprendeu, tudo que você percebeu e não questionou e acreditou que era daquela forma e criou uma certeza sobre aquilo, virou uma crença no seu sistema. Quero ler essa introdução para vocês. A ciência moderna está chegando a uma era de iluminação. Novas vias de pensamento estão emergindo e a via antiga de que a mente e o corpo são separados está se desintegrando. A consciência de que as emoções, os sentimentos e o poder do pensamento têm uma relação de sustentação e influência direta em nossa saúde física está se tornando parte do pensamento dominante. Antigamente, pensava-se que os mensageiros químicos do corpo, chamados de neuropeptídeos, somente poderiam ser encontrados no cérebro. Mas uma pesquisa feita pela neurocientista Candace Pert revelou que eles estão presentes tanto nas paredes das células do cérebro quanto no sistema imunológico. O que isso quer dizer? Eu vou dar uma explicaçãozinha aqui, tá? Isso não tá no livro, mas é uma explicação para facilitar o que está escrito aí. Então, ao contrário do que imaginavam antes, que os neuropeptídeos só podiam ser encontrados no cérebro, ela descobriu que esses neuropeptídeos, que ela também chamou de moléculas da emoção, eles são liberados pelo cérebro em momentos de emoção e percorrem todo o sistema sanguíneo, comunicando com todas as células que têm receptores para isso. Por exemplo, células no fígado, nos pulmões, no baço, nos rins, no coração, nos intestinos. Ou seja, quando nos emocionamos de corpo inteiro. Eu vou traduzir agora um pequeno fragmento de uma entrevista que ela deu e que traz uma animação muito interessante que vai ilustrar muito bem o que eu estou falando. Há uma parte no cérebro chamada hipotálamo. O hipotálamo é como uma mini fábrica. É um lugar que se reúnem determinadas substâncias químicas que se correspondem com determinadas emoções. Essas substâncias químicas chamam-se peptídeos, são pequenas cadeias de aminoácidos. Em essência, o corpo é uma unidade de carbono que fabrica um total de uns 20 aminoácidos diferentes para ter a fórmula da sua estrutura física. O corpo é uma máquina que produz proteína. No hipotálamo, pegamos uma pequena cadeia de proteínas chamada peptídeos e as transformamos em determinados neuropeptídeos ou neurohormônios que se correspondem com os estados emocionais que experimentamos diariamente. Assim sendo, há substâncias químicas para alegria e há substâncias químicas para tristeza. Há substâncias químicas para se sentir uma vítima e substâncias químicas para se sentir vitorioso. Há substâncias químicas para todos os estados emocionais que experimentamos. No momento em que experimentamos um estado emocional no corpo ou no cérebro, o hipotálamo monta imediatamente o peptídeo e logo solta pela glândula pituitária para a corrente sanguínea. Quando chega no sangue, segue seu caminho até diferentes centros ou diferentes partes do corpo. Cada célula do corpo tem receptores no exterior. Uma célula pode ter milhares de receptores estudando sua superfície, abrindo-se ao mundo exterior de alguma forma. Quando um peptídeo literalmente atraca numa célula,
como se fosse uma chave que se enfia em uma fechadura, se coloca na superfície do receptor, se enfia, se move, como se estivesse realmente abrindo uma porta para mandar um sinal para a célula. Maravilhoso, né? Então ela conclui aqui o seguinte: podemos dizer com segurança que pensamentos, palavras, emoções e o corpo físico são todos interligados por sinergia. Um pensamento é expresso em uma onda cerebral eletromagnética que envia uma mensagem para os neuropeptídeos, que por sua vez são disparados para o sistema nervoso central para produzir o efeito adequado no corpo humano. Um sistema de crenças é um pensamento forte o suficiente, ou talvez recorrente, que é retransmitido para os neuropeptídeos por meio do sistema de mensagens do corpo. Por sua vez, o corpo físico reage ao sistema de crenças emocional aos quais está condicionado. A chave é mudar as mensagens que são enviadas para o corpo e para fazer isso, temos que mudar nossas crenças. Então, te espero amanhã. Vamos falar sobre como mudar nossas crenças. Um grande beijo e te vejo no próximo café. Arro!